Hoje eu queria falar como é que estão as suas petições perante a Deus. Você tem pedido, mas tem sido atendido? Só que assim, eu quero dizer para você que muitas das vezes Deus vai guardar, não é que Deus não vai responder, Ele vai guardar aquilo que você quer para uma ocasião especial para você usar na hora certa. Diante disso, eu quero ler com você um texto muito interessante. Lucas 1,6 vai dizer assim, ó: ambos eram justos perante a Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Pastor Elaine, não estou entendendo. Aqui nós estamos falando de Isabel e do sacerdote Zacarias, que pertencia à 24ª classe do sacerdote Abias. Por que eu estou falando isso? Porque Zacarias e Isabel, eles eram ambos já idosos. Era impossível gerar. Só que Zacarias, ele queria ser pai para esfregar na nação, né, que ele, embora sacerdote, homem de Deus, justo perante o Senhor, ele não seria aprovado, ele seria atendido. Mas lembra que eu acabei de dizer? Para tudo há um tempo. E Deus ia preparar o ventre de Isabel para a hora própria, porque Isabel e Zacarias iam ser pais daquele que ia ser o precursor do Messias, de João. Nós falamos João Batista, mas na verdade é João, aquele que ia abrir, né, o caminho, ia falar de Jesus, do Messias, o prometido. Pois bem, a palavra começa a dizer, se você for ler o contexto, que no início do capítulo vai dizer assim, ó: no tempo de Herodes havia um casal irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos, ou seja, um casal que obedecia independente do cenário, um casal que orava independente do que os olhos veem, até porque Paulo vai dizer que nós não andamos por vista, andamos por fé. Mas esse casal aqui vai nos ensinar que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Muitas das vezes Deus não vai te dar o que você quer hoje para você usar lá na frente ao teu favor. E aí, Zacarias me faz lembrar de Ana. Ana queria ser mãe para mostrar para Penina que ela podia ter, mas Penina pode ter tido 10 filhos, mas Ana foi a única que foi mãe do profeta e sacerdote de Israel, Samuel. Zacarias é a mesma coisa, Deus estava preparando a madre da sua esposa para que eles venham ser o percursor, como eu havia dito. Então, muitas das vezes nós temos que aprender a esperar pelo Senhor, porque esperar em Deus tem resposta, mas a nossa ansiedade, o que? Nos frustra. Mas o que a palavra vai dizer? 1 Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí, Zacarias foi aprendendo. Zacarias vai dizer que vai chegar o tempo dele, tempo de cumprir a promessa, só que ele esqueceu, ele não tá mais ansioso, né? 1 Pedro 5,7. Ele guardou a esterilidade, deixou Esther em casa, guardou o sonho de ser pai, independente da idade avançada, numa caixinha e foi fazer o quê? O serviço do Senhor. E ele tá lá na fila, como eu havia dito, né? 24ª, 24, né? Classe do sacerdote que ele pertencia, do sacerdote Abias. E ele nem sabia que o anjo ia chamar o nome dele. E ele tá lá quietinho, porque ele queria realmente cumprir o preceito do Senhor, que era, né, na tampa da arca, do propiciatório, com os 2 querubins, dentro o pote de maná, precioso maná, a tábua da lei. Ele queria aspergir o sangue, que era uma vez por ano, em prol da nação, dos pecados da nação e do seu próprio pecado. Só que aí o anjo, aí ele vai ser escolhido. Vai que você é escolhido hoje, vai que Deus hoje entrega aquilo que você quer. Aí o anjo diz, Zecarde, ele diz, eis-me aqui, ele vai entrar. Só que muitos dizem que torcem por você. Eu quero te chamar a atenção aqui agora, mas não torce, sabe por quê? Porque o sacerdote, para entrar no santo lugar, ele tinha que ser irrepreensível como Zacarias. Tinha que ser sem pecado. E na roupa sua era amarrada uma cordinha, porque se ele estivesse em pecado, ele morria fuzilado, eles puxavam pela corda e mandavam outro para o lugar. Mas ele era irrepreensível, ele era obediente, ele era fiel, independente de Deus não ter ainda respondido aquilo que ele queria. E ele tá lá. Aí o anjo vai aparecer para ele e vai dizer, Zacarias, Zecarde, a sua oração foi ouvida. E ele vai dizer, como? Eu ainda nem aspergi a tampa, deu sangue na tampa do propiciatório, ainda nem comecei a orar, a falar pelos pecados da nação e meus pecados, que é uma vez por ano, de 7 anos. Só que o anjo disse, não, Zacarias, eu estou dizendo que a tua esposa, Isabel, está grávida. Ele vai o quê? Se assustar. Sabe por quê? Porque muitos de nós queremos, batemos na tecla que queremos, né, as bênçãos do Senhor. Só que quando ela chega, a gente não está preparado. Então essa demora é o preparo de Deus. É Deus falando, ó, tenha calma.
Eu vou fazer, mas eu vou te preparar para que quando chegar você usufruir, você ter força, saúde e vigor para usar tudo aquilo que eu vou te dar. Não é assim? E com Zacarias não foi diferente. Ele não estava preparado para tudo aquilo que ele pedia. O anjo Gabriel vai dizer: ei, não é sobre o pecado da nação, não é sobre o seu ofício aqui dentro, é sobre você e a sua esposa. Lembra que você me pediu há muito tempo? Tua esposa está grávida. Ela vai ser mãe do separado, do ungido do Senhor, aquele que vai abrir o quê? O caminho para o Messias chegar. Então eu quero dizer para você aqui, o tempo é de Deus, não é meu nem seu. Deus, se ele ainda não te ouviu, ele vai preparar o seu caminho. E a palavra, interessante que a palavra começa a dizer em Lucas 1, que no tempo de Herodes, o que seria isso? Tempo difícil, tempo aonde Deus ficou em silêncio por 400 anos e Herodes, o governador, governava Israel com testa de ferro. O povo era oprimido. E é nesse tempo que existia Zacarias e Isabel. Pastor Ana, mas ela era estéril, mas tinha comunhão com Deus. Ela se aproximava dele e ele também. Como é que eu me aproximo de Deus, pastor Elaine? Tiago, no capítulo 4, versículo 8, a parte A, achegue-se a ele e ele se achegará a vós. É no tempo de Herodes, o tempo que você está vivendo agora, tempo difícil, tempo aonde você vai olhar e não vai ter solução, mas nós não andamos por vista, como Paulo diz, nós andamos por fé. É que Deus vai fazer. Você tem que acreditar que é no tempo ruim, cenário difícil, que Deus é especialista em mudar cenário.